Olá, boa noite. Este é o Giro Veja com os destaques da terça-feira. As graves crises política e econômica parecem não ser o bastante para a presidente Dilma Rousseff. Nessa terça-feira, o jornal O Estado de São Paulo trouxe a informação de que Dilma assinou um decreto que estava parado há 3 anos na gaveta do governo, destinado a tirar poderes dos comandos militares. Na prática, o decreto transfere esses poderes para as mãos do ministro da Defesa, pasta essa que hoje é chefiada pelo petista Jacques Wagner, ex-governador da Bahia e escudeiro fiel, tanto de Dilma quanto do ex-presidente Lula. Olha, não está muito claro de quem foi a ideia de buscar desgaste com os militares num momento como esse. Talvez do ministro Aloysio Mercadante, mas a impressão é que Dilma parece estar brincando com fogo. A Larissa Borges tem mais informações. Oi, Silvia, a presidente Dilma parece querer entrar num novo ringue de batalha, dessa vez com os militares. É que ela baixou um decreto na semana passada, tirando poderes dos comandantes das Forças Armadas, como a reforma de oficiais, e passando essas funções para o ministro da Defesa, Jacques Wagner. Além disso, Dilma revogou um antigo texto, ainda da época do regime militar, que dava aos militares o direito de aprovar regulamentos das escolas e centros de formação. Do Congresso, a proposta foi recebida com reserva e incompreensão, parte porque nem Jacques Wagner nem as Forças Armadas foram consultados e parte porque alguns deputados acham que o texto deve ser revogado por ser inconstitucional. O site de Veja ouviu deputados e senadores que disseram que vão apresentar propostas para derrubar o texto. Segundo eles, Dilma está criando uma nova crise e abrindo a possibilidade de ingerência direta na formação dos militares e de parte deles não ser promovida por não estar alinhada aos ideais do governo. Outros parlamentares acham que o tema é inconstitucional porque o Planalto baixou um decreto e não uma lei complementar, que é aquela que precisa de maioria absoluta de deputados e senadores para entrar em vigor. Em todo caso, em uma coisa todos concordam. Essa é uma crise que o governo não podia e nem devia ter provocado, Silvio. Pois é. Economia. Na onda do discurso de taxar a população para tentar cobrir o rombo nas contas, o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, hoje falou em aumentar o imposto de renda do brasileiro. Theo Cury. É isso aí, Silvio. O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, deu uma sinalização clara de que o imposto de renda sobre a pessoa física pode subir no Brasil. Questionado sobre o assunto, Levy disse que pode ser um caminho e que a discussão tem que amadurecer no Congresso. A fala do ministro foi feita durante o encontro da OCDE em Paris, na França. Levy acrescentou que dos países da OCDE, o Brasil é o que tem menos imposto de renda sobre pessoa física. Recentemente, a presidente Dilma disse que o governo não descarta nenhuma fonte de receita. O cenário de crise é marcado pela baixa arrecadação e pela previsão de um rombo de mais de 30 bilhões de reais no orçamento da União no ano que vem. Enquanto isso, aqui no país, a oposição se articula para barrar o aumento de tributos que não precisam da aprovação do Congresso. A ideia é tentar anular a medida por meio da aprovação de um decreto. Na lista de potenciais aumentos estão a CID sobre combustíveis, o IPI de produtos importados e o IOF sobre operações financeiras. É com você, Silvio. Obrigado, Theo. Ainda na economia, terça-feira é dia da coluna Veja Mercados com Geraldo Samor. Vamos ouvir. Olá, Silvio. Nosso assunto de hoje são as desonerações tributárias. A palavra é feia, mas o sentido é muito simples. As desonerações são aquelas leis que o Congresso passa e que fazem a Receita Federal abrir mão de arrecadar certos impostos sempre em prol de algum objetivo muito nobre e elevado. As desonerações cresceram muito nos últimos anos e, de acordo com a Receita Federal, chegaram a 209 bilhões de reais no ano passado. Esse é o total de impostos que deixou de ser recolhido em virtude de todas as desonerações que existem no país. Para você ter uma ideia, esse é o nível de corte de gastos necessário para que o governo tenha um superávit fiscal de 2% do PIB em 2018, que é uma meta tanto desejável quanto inalcançável no cenário de hoje. Os empresários que estão aí mobilizados tentando achar um caminho para o ajuste fiscal, uma boa parte desses empresários acha que existe uma solução relativamente simples. Basta você reverter as desonerações tributárias que foram feitas nos últimos anos para você conseguir fazer o ajuste. O problema, como sempre, está nos detalhes. Quando você olha a lista das desonerações fiscais, você vê que basicamente todo brasileiro tem acesso a uma ou mais dessas desonerações.
A principal delas hoje é o Simples, aquele regime tributário simplificado para empresas de pequeno e médio porte. O Simples começou fraquinho, raquítico lá atrás e se tornou com o tempo a maior renúncia fiscal da União, chegando a 67 bilhões de reais no ano passado. Ele aumentou 12 vezes, é um crescimento real de 58% em 4 anos. Outra desoneração que existe e que é muito controversa é a da folha de salários. Controversa, eu quero dizer, de retirá-la. A desoneração custou, no ano passado, 22 bilhões de reais e o ministro Joaquim Levy conseguiu, a muito custo, reverter parcialmente e reonerar a folha de salários em cerca de 10 bilhões de reais. Uma terceira desoneração que seria muito difícil politicamente ser revertida é a da cesta básica. Em 2013, o governo Dilma zerou todos os impostos federais sobre a cesta básica. Isso custou no ano passado para os cofres da União 21 bilhões de reais em impostos não arrecadados. A dificuldade é essa, é fácil dizer que vamos reverter as desonerações, mas é muito difícil politicamente você encontrar alguém para botar o guizo no gato. O governo não tem o capital político para fazê-lo e a oposição não tem incentivo nenhum. Obrigado, Samor. No cenário internacional, a Alemanha anunciou que pode abrigar 500 mil refugiados sírios por ano. Com sua força econômica, a Alemanha pode receber 500 mil de refugiados por ano. A afirmação é do vice-chanceler e ministro da Economia alemão, Silvio. A Alemanha espera receber este ano 800 mil pedidos de asilo, 4 vezes mais do que recebeu em 2014. E, de acordo com o ministro, o país pode continuar recebendo ao longo do ano refugiados de outros países europeus. A França, por outro lado, é contrária à posição da Alemanha a respeito da recepção de refugiados. O ministro das Relações Exteriores francês alertou nesta terça que seria um erro a Europa receber todos os imigrantes que fogem do Estado Islâmico na Síria e Iraque, pois dessa forma o grupo terrorista estaria conquistando seu objetivo de dominação. O país é favorável a um plano de ação para garantir que as pessoas permaneçam no Oriente Médio, apesar da crise crescente. Representantes de 60 países, incluindo ministros do Iraque, Jordânia, Turquia e Líbano, se encontraram em Paris nesta terça para avaliar medidas que estimulem um retorno de refugiados, como encorajar os governos regionais a oferecer participação de grupos minoritários na vida política e assegurar punição para crimes contra a humanidade. Obrigado, Júlia. Este foi o Giro Veja, mais a programação de TV já não para. Até mais.